E aí, galera, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí se cuidando, se protegendo aí da pandemia, né? Mesmo com as novas medidas aí de reabertura, espero que vocês possam entender, né, que a pandemia não acabou, né? Ela continua aí contagiando e matando as pessoas aí pelo nosso estado e pelo Brasil, tá bom? Pelo mundo, né, no total. Então, galera, como vocês sabem, né, hoje a gente vai dar continuidade justamente às nossas aulas, né, falando sobre essa questão da ascensão dos partidos totalitaristas, né? A gente já falou aí um pouquinho sobre essa questão do fascismo, né? A chegada do fascismo ao poder na Itália, né, lá em 1930, Mussolini, a marcha sobre Roma, né, os camisas negras, essa ascensão aí. E hoje, galera, a gente vai iniciar justamente falando sobre o nazismo, né? O nazismo alemão que iniciou com esse senhor aqui do lado, né? Quem não conhece esse senhor? Quem não conhece essa figura tão importante para o contexto histórico da humanidade, né? Esse cara que pregou aí as suas ideias particulares atreladas justamente com um grupo de ideias políticas, né, que governou a Alemanha durante o período de 1929, né, 1928, 1920, né, quando começa a existir essa ideia aí do partido nazista, até 1945, né, e é curioso, né, quando a gente for tratando justamente como ele consegue a ascensão dele ao poder, vocês vão ver, né, que ele era extremamente inteligente, extremamente habilidoso, né, e conseguiu de fato enganar a massa alemã, né, enganar de um determinado ponto, né, não totalmente, porque muitas das vezes o povo alemão tinha ciência e consciência do que ele estava cometendo dentro da Alemanha. Então vamos lá, galera, ó. Pessoal, para a gente entender justamente o que é o nazismo, é necessário entender também os antecedentes, né? E o clima de descontentamento que existia dentro da Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes, né? É esse Tratado de Versalhes aí que muitos historiadores, né, apontam ele como uma das causas também da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1940 até 1945. Então você tem o quê? Dentro da Alemanha, a gente tem a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, tá bom? A situação econômica era extremamente grave, graças aos gastos e a punição que a Alemanha estava pagando, justamente imposta pelo Tratado de Versalhes, o crescimento de uma inflação enorme dentro da Alemanha, né? Juros, o preço, os valores dos produtos, cidadão alemão passando literalmente fome, né? Desempregado, né? Você vai ter aí o crescimento da inflação, você vai ter falências de várias empresas dentro da Alemanha, né? Você vai ter aí também essa questão do desemprego, a desvalorização da moeda nacional, né? Então a Alemanha se concentrava em um período muito complicado, né? Só para a gente ter uma ideia, né? A taxa de desemprego da Alemanha, partindo de 1928 até 1932, né? Aonde em 1928 você tem 5% de desempregado, né? Em 1929, mesmo com a crise de 29, na Alemanha você tem 9%, mas quando você vai olhar os dados a partir da década de 30, galera, a partir de 1930 até 1932, vocês vão ver um pico muito grande dessa taxa de desemprego, né? O que, professor? Em 1930 a Alemanha tinha 15% de desempregados, porém, né, 2 anos depois, em 1932, você já vai ter 30% do total da população aí alemã desempregada. Isso também contribuiu, né, galera, fortemente para essa questão da ascensão nazista, tá bom? Então, outros antecedentes também que vão adentrar essa questão do nazismo é justamente o crescimento dos grupos sociais que estavam totalmente descontentes com o país, né? A pequena e a média burguesia que estava em ascensão, mesmo com a crise, né? Você via aí que os burgueses alemães estavam querendo medidas para que retomassem o crescimento da Alemanha, né? O proletariado também estava muito preocupado porque a taxa de desempregados estava muito grande. Então você tem todo esse contexto aí, galera, né? Você tem todos esses pontos que vão fazer com que a ideia nazista ela pudesse criar forma, né? Criar aí a possibilidade dela acontecer na Alemanha, e de fato ela aconteceu, tá bom? Então você vai ter agora a oposição ao nazismo,
porém, né, não tão forte como qualquer outra oposição em qualquer outro país. Então você tem aí a esquerda que fazia diretamente oposição ao nazismo. A gente tem uma preocupação muito grande, né, sobre saber do que qual é a origem do partido nazista, se ele era de esquerda, se ele era de direita, né? E de fato o partido nazista é um partido de extrema direita, tá bom? Né, aonde na Alemanha a sua oposição foi justamente os partidos comunistas, né? É bom lembrar que nesse período aí a gente tem a União Soviética que estava em ascensão, né? Por isso você tem uma tomada muito grande dos partidos socialistas no mundo nesse período, dos partidos comunistas, e do outro lado você tem a extrema-direita na Alemanha, né, que vai justamente criar o mecanismo para o surgimento, né, e vai facilitar, né, que as ideias do partido nazi, né, do partido nazista pudessem de fato ocorrer. Então, galera, a partir de 1920, né, o partido nazista vai adotar um símbolo, que é esse aqui que eu estou colocando para vocês, que é a suástica, né? Que acreditavam aí, né, que esse símbolo significava a supremacia da raça branca, né, baseado na questão dos arianos, né? Como vocês sabem, o Hitler acreditava que os alemães, né, a raça ariana, deveria ser a raça única, a raça dominadora, né? Então você tem essa questão aí dessa ideia, né, no partido totalitarista, no partido desculpa pessoal, no partido nazista alemão. Então vamos lá, galera, e aí você vai ver, né, aos poucos a gente vai vendo que a partir de 1920 esse partido ele vai ganhando uma ascensão muito grande dentro da Alemanha, né? Então você tem agora o apoio das grandes indústrias em relação ao nazismo, né? Você tem a intensa propaganda nas mídias sobre o nazismo, tá bom? A gente tem agora a realização de grandes comícios, né, de grandes festas em homenagem justamente ao nazismo, e tudo isso acontecia em manifestações públicas, manifestações feitas nas ruas, né, em grandes praças em Berlim, tá bom? E a gente tem agora a demonstração de força, né, de forças armadas, justamente partindo do nazismo, na criação da SA e na criação aí da SS, tá bom? Que era justamente um grupo especial, né, militar que estava ao lado do Hitler, que apoiava Hitler nessa questão aí das ideias e da ascensão do partido nazista. Então, galera, a primeira coisa que ele vai fazer, em 1923, ele vai acusar o governo de Weimar de manipular, de ser manipulado pelos judeus, né? Aí é onde a gente tem um ponto da perseguição aos judeus, né? Dos extermínios, da construção dos campos de concentração durante esse período nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele vai organizar um golpe de Estado que reunia aproximadamente 15 mil membros da SA, né? Porém, esse golpe de Estado aí, essa ideia de início, né, do Hitler em derrubar a República de Weimar vai dar errado, né? Por quê? Porque ele vai ser traído e ele vai ser preso durante 6 meses, e durante esses 6 meses ele vai pegar um momentinho, né, vai escrever sua grande obra, né, que é o Mein Kampf, tá bom? Que vai de fato ser a base para a apologia nazista, né? Quando ele tá lá preso, durante esses 6 meses que ele tá preso, ele vai escrever esse livro, tá bom? E aí você vai ter nessa questão aí da ascensão nazista, né? Porque quando ele sai, galera, em 1933, ele vai organizar um incêndio ao parlamento alemão, né? E vai acusar justamente os maiores rivais, né? A maior parte aí da oposição. Quem, professor? Eles vão acusar justamente os comunistas de serem o responsável pelos incêndios no parlamento alemão, tá bom? Então, olha só a jogada, né? Ele é preso, ele sai muito forte, em 33 ele vai lá e acusa os comunistas, né? Então você tem esses pontos aí. E aí, galera, era necessário, ao mesmo tempo, ele criar suporte para que pudesse bancar e dar sustento à política nazista. Então ele vai criar o Gestapo, né? Ele vai criar a SS, a SA, né? Ele vai criar a juventude ao lado dele, ele vai atrair a juventude alemã para o lado dele, né? Ele vai trabalhar ao lado da censura, da propaganda. Então, os suportes nazistas, tá bom? Para que ele pudesse dar certo, foi justamente esse. Hitler, ele passa a trabalhar justamente nessa figura, nessas questões, né? Ele precisava tocar o povo e ele precisava atrair a atenção do povo. Então, nada melhor do que a propaganda, nada melhor do que ele aparecer como o grande salvador
salvador da economia alemã, né, do país em si, e acusando justamente os judeus, que nesse período era 80%, né, que movia aí a economia alemã, né, e aí a burguesia industrial alemã vai apoiar, né, vai dizer, não, mas ele tá certo, a ideia é boa, então vamos lá. Porém, né, a gente viu lá no que deu, né, essa ascensão aí do nazismo. Então, galera, a gente tem a proibição de todos os partidos na Alemanha, exceto do nazismo, tá bom? Você vai ter a criação de milícias como a SA, né, que significa os camisas castanhas, e a SS, né? A gente tem também a criação de uma polícia particular para reprimir qualquer pessoa que era de contra a ideia nazista, que era a Gestapo, tá bom? Né? Você tem a censura aos meios de comunicação, o controle total do rádio, do jornal e da imprensa, né? Até mesmo do cinema. Tá bom? A gente tem em 1926 a criação de grupos jovens que apoiavam aí a figura do Hitler, tá bom? E ele vai criar, de fato, o Ministério da Propaganda em homenagem a ele, né? Para que ele pudesse difundir através desse Ministério da Propaganda as ideias, de fato, nazistas, tá bom, galera? Então você tem também, né, esse Ministério da Propaganda sendo dirigido justamente pelo Gorebi, né, que era um dos secretários aí da figura do Hitler, né, e ele vai ter um suporte muito forte, tá bom? Ele vai ter, de fato, aí o Dr. Mort, né, o Arsène Wenger, ele vai criar aí a ideia ele vai chamar Himmler, né, que era um dos seus braços direitos aí para ser chefe da SS, tá bom? Então ele vai se cercando de pessoas que de fato pudessem aí lhe apoiar nessa ideia nazista, né? O exemplo, o grande tenente, o coronel aí da Gestapo, né, que era a polícia que procurava justamente pessoas que eram da oposição, foi o Göring, né? Göring, que foi nomeado comandante dessa polícia em 1934, tá bom? E era muito amigo aí, um dos braços direitos, tá bom? Do Adolf Hitler, né? Nessa questão aí do nazismo, tá bom? Então a propaganda, galera, é focada justamente na exaltação e na ideia de elaboração do culto à figura do chefe, né? Como eu falei para vocês na aula passada, né? Você tem como característica aí do nazismo o totalitarismo, o culto ao chefe, o nacionalismo, né? O militarismo, o anticomunismo, né? A antidemocracia, né? Porque nessa questão aí, o nazismo prega que o Estado deveria estar no controle de tudo, né? Você tem a ideia aí no nazismo alemão, você tem a ideia da criação da raça única, da raça ariana como uma raça superior a qualquer outra raça, né? Então esses pontos são justamente que vai levar a Alemanha a aceitar a figura nazista, nessa questão do espaço vital, né? Aonde muitos afirmam que Hitler não só queria expandir o seu império pela Europa, mas também no mundo todo, né? Então, quando a gente for falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver sobre isso, né? A ideia não era só manter o nazismo só na Alemanha, né? A ideia era manter o nazismo no mundo todo, né? Então, galera, você tem essa questão também do espaço vital, onde ele queria espalhar, né, essa superioridade da raça única, né, essa ascensão e essa ideia de pregar o racismo, o antissemitismo que foi pregado contra a figura dos judeus, né? Quantos judeus foram perseguidos e mortos dentro da Alemanha nazista, né? As barbáries que aconteciam nos campos de concentração, né? Muitos judeus perderam seus bens, foram roubados. Aqueles que conseguiram fugir, ótimo, mas aqueles que foram levados ao gueto e depois aos campos de concentração, né? Muito poucos conseguiram escapar com vida, né? Só para vocês terem uma ideia, galera, quando essa ideia nazista de fato ela tá fixa na Alemanha, em 1938 ele manda queimar quase 200 sinagogas dos judeus dentro da Alemanha, tá bom? 7.500 lojas judaicas fechadas, tá bom? 30 mil judeus do sexo masculino foram enviados aos campos de concentração. Então essa era a figura, né? Essa era a ideia do nazismo, né? É bom lembrar que não foram direto para os campos de concentração, né? Ele construiu aí
os guetos, né? E depois, em 1941, é que ele passa a construir os campos de concentração, né? Então a gente tem aí as grandes chaminés que queimavam os mortos, os banhos coletivos, banhado ao gás de mostarda, né? Logo depois que ele soube que a União Soviética, né, invadiu a Berlim, ele mandou matar, eliminar todos os judeus que ainda existiam nos campos de concentração, né? E a política econômica se baseou justamente, né, numa política estatal, tá bom? A Alemanha agora exportava mais, né? Vendia mais, né, trabalhava mais com os seus produtos. Então a ideia era essa, a construção de grandes obras públicas, o desenvolvimento da indústria armamentista, a chegada da mulher alemã às indústrias, né, porque agora a Alemanha precisava da sua mulher trabalhando nas indústrias, já que o homem estava indo para a guerra, né? Então você vai ter a reconstituição, a tomada de credibilidade e respeito do exército alemão. Então isso era o nazismo, galera. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês possam assistam a nossa aula aí, não deixem de assistir e até a próxima aula, beleza? Tchau!